Boa noite! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Mas nem sempre é assim, nós sabemos. Todos os dias nós temos obstáculos, temos a saúde que às vezes também está um pouco debilitada. Mas eu creio, no decorrer desta minha viagem pela Terra, que o mais importante é sempre termos o bom ânimo, a boa vontade e acreditar que tudo o que passamos tem um significado maior, embora não entendamos. Compreender que muitas das vezes a doença é um freio para que nos limitemos e não possamos, às vezes, agravar uma dívida, agravar um karma que poderia nos prender mais ainda na crosta da terra. Muitas das vezes o que pensamos que é algo que não é bom para a nossa vida é justamente aquilo que nos faz virar, nos faz desviar daquele caminho que também estávamos nele meramente por acomodação. Vocês já pensaram sobre isso? Quantas coisas nós vivemos nas nossas vidas, pois nos deixamos acomodar e não tínhamos força para mudar e não queríamos sair daquela zona de acomodação? E quando parece que vem os mentores, ou o nosso anjo da guarda, ou aqueles espíritos amigos, puxam o tapete debaixo dos nossos pés e viram a nossa vida em 360 graus. E a gente pensa que é o fim, e a gente chora, a gente briga, a gente discute, e vai se passando o tempo, que é o sabedor, o maior professor de todas as pessoas, e nós vamos vendo com o decorrer do tempo que o que esbravejamos, o que muitas das vezes criticamos e blasfemamos a Deus, hoje nos dá a nossa serenidade. Vocês já viram? Vocês têm experiência disso? Sei que tem muita gente balançando a cabeça. É verdade. Eu sei que é, porque eu passei várias coisas também na minha vida que eu achei que era para pior. Mas qual a minha surpresa quando foi vendo que no final das contas serviu para me melhorar como pessoa, para eu crescer, para ser a pessoa que eu sou hoje, pois todos nós temos o nosso destino, o nosso caminho, e muitas das vezes vivemos a vida de outras pessoas. Vamos refletir sobre isso e continuemos o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão, do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 69. Hoje. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 13. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se continua somente de palavras,
deixa invariável vazio após sua passagem, qual ocorre no plano das organizações físicas. Edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Interessante falar do hoje, porque muitos parecem que só vivem o amanhã e outros gastam deveros tempos pensando no ontem. Aquele que vive para o ontem, que lamenta tudo o que não tem mais, que vive a chorar e a desejar tudo o que perdeu, fatalmente está deixando de viver. E, pensando bem, o presente é, como ele mesmo diz, um presente, algo maravilhoso que recebemos sempre ao acordar, sempre neste novo dia. O hoje, a manhã que vivemos, a tarde que passamos e a noite que chega é tudo um envolvimento de todos os atos, pensamentos e fazeres que tivemos. Devemos lamentar se deixamos de fazer algo? Ou, melhor, que o amanhã, quando chegar, possamos estar bem conscientes de que todos os dias temos a chance de fazer algo melhor e até resgatar algo que deixamos para trás. Mas não podemos viver em lamentações, em choros, em sentimentos e dormindo em situações que já não nos pertencem. E vivemos lamentando e vivemos numa escuridão, numa treva onde a luz do hoje, onde a luz do amor, da oportunidade de fazer algo melhor, não deixamos passar pela janela, pois estamos trancados em algo que perdemos. Acorde, meu irmão, e repense a oportunidade que você está tendo todos os dias de se fazer melhor, de caminhar, e que agora, nesse momento que ainda não terminou o dia de hoje, tantas coisas você ainda pode fazer, ainda pode meditar, e Deus espera, os nossos mentores estão na torcida para que nós possamos sempre fazer mais um passo ao destino da nossa felicidade. Então, valorize o seu hoje, valorize tudo o que se passou no dia de hoje, as suas conquistas, a sua vida,
a oportunidade de estar ao lado de pessoas a quem talvez não tenhamos feito o suficiente e que agora Deus nos coloca lado a lado para que possamos melhor atendê-las, melhor fazer, tirar do nosso coração toda a mágoa e o ódio que cultivamos através de centenas de anos em existências passadas. Então, se você tem um desafeto, o hoje se torna o momento ideal para tirar todo esse sentimento de mágoa do seu coração. E assim você se sentir mais leve para conhecer novas pessoas, para você estar pronto para uma nova caminhada. Vamos refletir sobre isso e pensar e dar mais valor ao que temos agora? Valor às pequenas coisas, à nossa capacidade física, à nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de poder fazer mais pelo outro do que alguém fazer por nós, a capacidade de agradecer, de nos sentirmos gratos por tudo o que temos e até pelo que não temos, que nos possibilita refletir e repensar no que possamos fazer para nos melhorarmos. E que muitas das vezes nós não estamos avançando na nossa vida pela teimosia, pelo orgulho em que vivemos. Vamos acordar e despertar para todo um mundo de felicidade que nascerá no nosso coração através da nossa aceitação. Aceitação no que somos hoje. E não no que podíamos ser, e não no que deixamos de ser, e sim no que podemos fazer a partir do nosso hoje. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer a nossa esperança de todos os dias, de poder fazer diferente, de recomeçar, de nos permitir olhar o mundo de maneira mais positiva e alegre, apesar de qualquer intemperança. Todos os dias temos a chance de ajudar ao nosso próximo, levando esperança àqueles que caminham na mesma estrada. Não nos deixarmos esmorecer. Levante a cabeça, meu irmão, e caminhe alegremente, confiando que Deus tudo vê e que Ele não permite que seu filho sofra para sempre. Agradecer a mais esse almoço fraterno está chegando. Será no dia 17 de agosto, como vocês bem sabem. E espero também que todos os pais agora, neste domingo que passou, tenham tido um ótimo seu dia, com saúde, alegria, junto das pessoas que você ama, ou perto ou longe, através dos meios de comunicação. Espero que todos tenham tido um ótimo Dia dos Pais. Com essa mesma alegria é que esperamos você neste nosso almoço, que em especial agora, dia 17, vamos ter show ao vivo, a feijoada da Júlia, panquecas de palmito e de frango, empadão, doces e bingo. E aquele nosso cafezinho
com nossa também especial, a nossa cereja do bolo, que é a palestra da Vânia Barbosa, com o tema Pai Geraldo. Lembre-se, preste atenção no horário, para você não chegar atrasado. A palestra será às 11 horas da manhã e logo em seguida começará o nosso almoço. Ok? Que Deus ilumine em dobro a todos vocês que nos ajudam, e especialmente agora, nesta campanha para o 13º dos nossos colaboradores. Agradeço também de coração a sua prece e orações que tanto fortalecem a nossa casa. Agradeço a ajuda no nosso bazar, nos itens do vestiário, dos calçados e também em objetos, como objetos diversos para casa e roupa de cama, banho, assim como os móveis também são bem-vindos. Sofás, a nossa cama de solteiro, poltronas. Agradeço também a visita de vocês que estão vindo à casa, trazendo as doações, depositando na nossa conta. Tem muito nos ajudado. Muito obrigado. Que vocês recebam em dobro. Gratidão. Todo o carinho de vocês com a casa e com as nossas vovós. Um imenso abraço a cada um de vocês. Bem, agora chegou o nosso momento festivo, os nossos aniversariantes de agosto. Quem será? Vamos lá? Aniversariante: Maritia Viana Ferreira, Pedro Viana Saide, Estevão Viana Saide, Bernardo Dória, parabéns! Leonardo Dória, Maria Eduarda Viana Quintela, Ana Júlia Dória, Vera Lúcia dos Reis, muita saúde, muita paz, Marta Ferreira Trentino, Geraldina Rocha da Silva, Simone Salcedo Rodrigues, a Simone do Bazar. Eu também faço, dia 29 de agosto, Luz Marina Salcedo Rodrigues, Flávia Gomes Souza Paiva, Carla Campos de Oliveira, Isaac Salcedo Rodrigues, Bianca Perrota Lobato de Magalhães, Gelda Fernandes, Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues, Lindalva dos Santos Queiroz. Eu não falei seu nome e você também é aniversariante de agosto? Então, se sinta abraçado. Parabéns, muita saúde, aproveite o seu dia, comemore, ganhe muitos abraços e lembre-se, o maior presente é a nossa saúde, são os amigos ao nosso lado, nossos familiares e a alegria de viver. Que Deus ilumine a todos vocês. Agora que nós já estamos bem nutridos com as alegrias do nosso aniversário, vamos então para os alimentos do corpo, os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, massinha, açúcar, pó de café, material de limpeza, para a nossa casa ficar bem cheirosa, para quando vocês chegarem aqui, sentirem o zelo que temos com a casa. Precisamos, então, de desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, usamos bastante, sabão em barra, todos esses itens. Se você não puder trazer aqui esses itens, anote a nossa conta corrente no Banco do Brasil. Vamos anotar? Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Anote o nosso CNPJ
34022 756 000153. Se você quiser dar uma passadinha aqui na Praia da Rosa, 1237, no Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro, teremos muito prazer de recebê-lo. Lembrando que aqui o horário de visita é sempre de 15 horas às 17 horas. Se você prefere deixar a sua contribuição lá na cidade, na Avenida 13 de Maio, anote, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. O número da sala é 31 90 38 73. Estávamos com um probleminha com essa linha, mas agora já está tudo resolvido. A Simone está sempre na sala de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E também por esse contato você pode deixar o nome para a prece. Se você não conseguir por algum motivo, você também pode ligar aqui para Paulo de Tarso. Anote 2462 5176. E por esse telefone, você também pode confirmar a sua presença no nosso almoço, o que ajuda para que a gente possa se organizar. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus.
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Ainda nas mensagens dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, para o qual nós estamos retornando agora, nós vamos estudar o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Uma boa noite a todos vocês, já para começarmos aqui a leitura do texto. É uma mensagem do Espírito Protetor em Lyon, 1861. Nos traz o seguinte: meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízos de muitas vezes severos, sem querer saber se ficarias satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência?
Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer, disseram a Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que, por ocasião de sua morte, sejam pesados. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhes trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que se continham. Este é o meu, disse um, reconheço-o, fui rico, dei muito. Este é o meu, disse o outro, sim, fui pobre, quase não tinha nada para dar. Mas que surpresa! Posto na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito o primeiro prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação e para que teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E ademais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com te serem as suas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar do que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituísse juiz do teu semelhante, ao contrário, todas as suas ações relevaste. Passa à direita e vai receber tua recompensa. Então, o nosso irmão Espírito Protetor está nos mostrando do que é a verdadeira caridade. É aquela que nós fazemos sem nem perceber que estamos fazendo. Fazemos no automático. E isso não é feito com a distribuição de benesses materiais. Porque essas todas nós estamos, eventualmente, percebendo que estamos fazendo. Mas agora, aquela maneira de tratar as outras pessoas é fundamental, porque nós vamos tratar bem as pessoas e se for o nosso jeito de tratar a todos assim, nós não percebemos que estamos fazendo caridade. Para nós aquilo é o natural, é o certo, é o dever a ser cumprido. E as outras pessoas também acham, ele é assim, é o jeito dele, tudo bem. Isso é verdadeira caridade, sem ostentação, é no automático, você nem nota que está fazendo, como esse homem não percebeu. Ele chegou, eu só tenho poucas moedas. Ele estava achando que a caridade era aquilo. Ele nem percebeu que ele fazia caridade ao ser indulgente com as outras pessoas, perdoar os pequenos pecados das outras pessoas, não julgar ninguém. Ou seja, ele fez aquilo que o Cristo falou, que nós fizéssemos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Foi exatamente o que ele fez. Então, ele cumpriu o dever da verdadeira caridade. Então, para o Espírito Protetor, isso é o que está importando. E nós temos que atentar para isso. Nos esforçarmos para praticar a verdadeira caridade, que é nos amarmos uns aos outros, ou como disse a irmã Rosária, nos aturarmos uns aos outros, de forma simples e de forma quase que imperceptível. Por hora ficaremos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 156. Segundo agimos. Mas deliberei isto consigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou pior, conforme o rumo que se lhes traça.
queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. A azedume corta o impulso de generosidade, aniquilando boas obras no nascedouro. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Desespero queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Todos dependemos uns dos outros nas desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos em vista disso para a execução da tarefa que nos cabe. Quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie daquilo ou disso que venham a receber. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Mariane Medeiros da Silva Barbosa, Sheila Medeiros da Silva Barbosa, André Afonso, Maria Morgana Medeiros Afonso, Rebeca Medeiros Afonso, Joaquim Medeiros Afonso, Frederico José Mendonça de Carvalho, Faulaber, Sheila Vanina da Silva Caboclo, Alberto José Faulaber, Ubirajara Gomes, Itamar Gomes de França, André Luiz de Oliveira Alves da Silva, Altair Aires Torres, Ailane Cristina Aires Torres de Menezes, Miguel Aires Torres, Saraí Aires Torres, Vinícius Longo, Ricardo Fonseca de Carvalho e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes, Iara Gomes de Gouveia, Nelson Morgado Moreira, Rodolfo Ricardo Albrecht, Elvésio Carvalho de Araújo, Samuel Dias Trindade, Aurani Sindra Silva, Tayane Elui, Rosália Castilho, Enessi Araújo da Costa, Heitor Lucas Rezende Oliveira, Carmen Vicentim Matiello, José da Silva, Alice Garcia, Sônia Maria Joaquim, Orimar Oliveira Dias, Geni da Silva Samari, Estevão Samari, Marcos Estevão Samari, Neri Vital de Andrade, Helena Pereira Marins, Ruth Vilar do Amaral, Ruth Samari Sampaio,
Paulo César Samari Sampaio, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eldes, Toshio Fujimoto, Wanda Paula, Valda Paula, Elza de Souza, Rosa Nilda Martins da Silva e Beatriz Oliveira Francisco. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em geral, desesperam-se as criaturas ao verem a partida para o além-túmulo de um ente querido, como se este passasse a nunca mais a existir. Minha irmã, meu irmão, não observes a criatura cuja palavra a morte emudeceu, como alguém que se aniquilou. Se ainda ontem oferecias devotamento aos que atravessam as barreiras da sepultura, por que motivo transformarás agora as flores do teu amor em espinhos de desespero? Quem parte quase sempre transporta consigo aflições e problemas que não consegues imaginar. Muitos daqueles que te receberam em entendimento e carinho abandonam a terra, conduzindo consigo as paixões que lhes devastavam o ser, os dissabores em que se cristalizaram as angústias da separação e as chagas do remorso que adquiriram. Não lhes atires fogo à alma inquieta através do pranto inconsiderado. Ajuda-os com a prece amiga e faze algo que lhes garanta a libertação, fortalecendo-lhes a esperança ou socorrendo a viuvez e a orfandade que lhes recordam o nome, atenuando o sofrimento e a treva que deixaram na retaguarda. Comentando-lhes a passagem no mundo, destaca-lhes os anseios e as qualidades nobres, reportando-te aos elevados desejos que não puderam realizar. Não salientes o mal de que foram vítimas, nem te refiras aos enganos a que se acolheram, porque teu pensamento e teu verbo atingem o mais além com endereço infalível. Não provoques o pranto de quem já chorou em demasia à frente da verdade, nem apagues a chama da fé viva que brilha em favor daqueles que se tresmalham nos labirintos do ódio. Auxilia-os como puderes e acende o lume da oração junto deles para que se restaurem com segurança. Meu companheiro de todas as tardes, não te esqueças de que amanhã serás o indeciso viajante das sombras, supostamente morto para os que ficam, e somente por teu incessante auxílio aos outros é que dos outros recolherás o auxílio de amor e luz de que necessitarás na outra vida. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade,
Dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.